Bem-vindos ao Extra Podcast, onde comentamos os nossos reality shows favoritos. No Instagram nós somos o @extrapodcast, no Twitter @extrapodcastbr e nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. O podcast sai todas as semanas nas principais plataformas de áudio, então nos sigam, deixe o seu like e comente os episódios com a gente. Eu sou o Tonho, ao meu lado tenho o Rit, a Laura e a Tati, e hoje a gente está aqui para fazer um episódio especial, nosso episódio número 200, em que a gente vai falar um tema que já era esperado há um tempo, que a gente já tinha prometido há um tempo, que é as polêmicas, né, do Simon Cowell, ou seja, um episódio para a gente falar mal do Simon Cowell, que é por causa dele que a gente tem esse podcast, que a gente começou fazendo sobre o X Factor e depois a gente caiu para os reality shows, mas a gente acabou vendo bastante coisa dele, né? Então a gente tem bagagem para falar. Hoje, como eu disse, a gente tem a Tati de volta. Bem-vinda, Tati, novamente. Sempre bom conversar com você. Como é que você tá? Oiê, adorei estar de volta, gente. Vamos lá, acredito que vai ser muito bom. 100 episódios desde que a Tati apareceu aqui. Pois Então, é. teve no 100, agora no 200. Ela, Daqui a pouco a ela gente só tá... vem Hum, em momentos extra especiais, a Tati. Porque, assim, é uma É verdade. participação muito especial. As pessoas pedem muito, né? Então, Meu Deus. momentos especiais. Quando a Tati participa, eu posto print sempre de que ela tá gravando com a gente. O pessoal das antigas vai à loucura, né? Porque a Tati é a que move o fandom da gente na época do X Factor. Era a Tatiana Conde. Não, mas, assim, a Tati vem em especiais porque é curioso, né? O podcast a gente já tem uma marca da gente, porque no 100 a gente falou mal, a gente falou polêmicas do X Factor. No 200, as polêmicas do Simon. Ou seja, falar mal é com a gente mesmo, a gente comemora falando mal. É uma marca nossa isso já. E nada melhor do que Tati pra falar mal do Simon também. O brasileiro, a gente não tem alegria nenhuma, gente. Tem que falar mal de alguém pra gente conseguir, né? Ir pra frente com a vida. Mas, enfim, a gente já tá aí, ó, 200 episódios, já metade de um Grey's Anatomy. Então estamos chegando lá, né? Nossa, é verdade. Metade de Grey's Grey's Anatomy é Anatomy teve muita 400 coisa. episódios. Então, assim, estamos chegando lá, entendeu? 200 é bastante coisa. Vamos lá, então. Todo mundo sabe, né? O Simon Cowell, ele foi o criador do X Factor, mas antes ele já tinha sido jurado no American Idol. Ele criou a franquia Got Talent também. E assim, ele começou a carreira de ficar famoso como personalidade da mídia, né, em reality show, no American Idol, em que ele foi jurado carrasco, assim, e fez muito sucesso na época, né, Laura? Você que acompanhou lá na época, ele era um É, nome. só eu, o Rich também acompanhou. Sim, não É, é, vai você começar falando. o Simon ficou muito famoso na época do American Idol, né? Quando começou, porque o American Idol foi um sucesso muito grande. Quando a gente teve a Kelly Clarkson, e ele ficou, tipo, responsável por ter é, descoberto a Kelly Clarkson. Ele ficou famoso porque o American Idol, né, no começo, ele tinha muito. Ele teve aquele negócio de zoar as pessoas, os candidatos, começou esse trend, né, na época. E aí ele acabou ficando muito conhecido, e tipo, todos os jurados ficaram conhecidos, né? Mas ele ficou mais famoso porque ele era bem rígido e ficava, tipo, as pessoas gostavam. Eu acho que também tinha o fator dele ser inglês, né? O sotaque, os americanos gostam, né? Dessas coisas. E aí ele ficou Uhum. muito famoso por causa disso, como se fosse. As pessoas achavam legal ele falando, né? Comentando. E esse personagem mal, assim, do Simon, ele acabou sendo replicado em todos os reality shows, né? Assim, É, se você para pra ver uma bancada de reality show, até hoje você tem aquela figura durona, que é má, que os participantes têm medo, e é aquela pessoa que tem que ser impressionada. E aí você normalmente a jurada mulher, e aí os outros dois ninguém se importa muito. Então, esse personagem do Simon levou ele a grandes lugares. Não, e pra ver como o mundo é, né? O povo se animou em ver alguém massacrando os outros, destruindo os sonhos das Pois é. pessoas. Porque não foi o Até Aham. Simon dando reality de conselhos comida bons. tem isso, né? Então, assim, o personagem do Simon realmente colou. sim, é verdade. E isso deu uma fama para ele, que além de produtor musical, que ele já era nos anos 80, 90, de bastante sucesso, de ser produtor de televisão também, né? Ele aí criou algumas franquias, que uma inclusive está até hoje, faz bastante sucesso, que é o Got Talent. E
juntou o útil ao agradável, que ele criou um programa de calouros para ele, em que ele agenciava as pessoas depois, né? Para ele era ótimo. Então, ganhava dinheiro de duas formas. E a gente pode dizer, a gente já falou isso no programa 100, mas o próprio Simon, ele era bem safado na hora de ser jurado no X Factor, porque ele copiava muita coisa do American Idol, né? Até das apresentações. Ele fez bastante isso. Não, é que Nossa, as ele polêmicas deles, as polêmicas do Simon eram as polêmicas clean, sabe? Ah, ele plagiou uma performance, mas era a performance do Idol, que ele também é jurado, sabe? Ele votava pra eliminar o próprio Act, gente, que ele votando pra eliminar as Conway Sisters, lá nos começos do X Factor UK, quando a apresentadora frisa várias vezes pra ele, fez, Simon, você tá votando pra eliminar seu próprio Act? E ele fala, sim, eu estou votando pra eliminar meu próprio Act. Ele foi o único jurado na história que fez isso, quando ele tinha a opção de eliminar outra pessoa. Então era coisa clean, gente. As polêmicas dele era aquela coisa que dava pra gente aceitar, a gente ficava com raiva, mas aceitava porque era polêmica de reality show, sabe? Aquela raiva de reality show que passa. Depois que a coisa começou a ficar mais tenebrosa, que daqui a pouco vai chegar, né? Que foi uma coisa bem Mas pesada. pensando pra analisar, assim, não sei se isso tem muito a ver. Se não tiver, vocês debatem comigo. Mas o Simon, como criador pelo menos do X Factor, não do American Idol, né? Mas o Simon, como criador do X Factor e tendo que levar o modelo de programa a fazer sucesso, essas polêmicas dele geravam entretenimento, assim, o jurado votando pra eliminar o próprio Act numa semana. Então, vamos assistir domingo que vem, o que ele vai fazer? O que será que ele vai fazer? Porque se nessa semana ele eliminou o próprio Act, na semana que vem ele vai jogar um balde de água na cabeça da pessoa, né? Então, assim, essa forma dele gerar polêmica também era uma forma de atrair o público a assistir o programa, porque a gente, por exemplo, ficava curioso para saber o que ele ia fazer, né? Na próxima semana. Então, eu acho que também é uma forma dele vender o próprio programa que ele criou, né? As Eu próprias concordo com votações você. semanais, né? Quando chegava no bórum, a gente via claramente que ele preferia optar por um joke act, uma polêmica, empatar uma votação, né? Então a gente via que ele queria realmente causar pra Mas entreter. eu acho que aí já tinha começado não só essa polêmica, mas a polêmica dele com o criador do Pop Idol, né, do American Idol, o Simon Fuller, que eles brigaram, né? Imagina Sim. como devia ser a tensão no set do American Idol, né? Depois que ele estreou o X Factor. Devia ser uma coisa muito agradável lá dentro. Eu acho que na questão do American Idol era um personagem dele, né? E ele sustentou esse personagem nos outros programas, mas eu acho que a questão da polêmica no X Factor foi demais, assim, né? Sim, com certeza. Além, assim, ainda nas polêmicas simples, nas polêmicas leves dele, tem uma que, bem, assim, no iniciozinho do X Factor, que ele das namoradas do Simon, né? Que ele levou a Dani Minogue para ser jurada no X Factor, por exemplo, quando ela era namorada dele. E isso Eu fez não mó treta sabia com disso. Sharon. Foi. Que isso? A Foi Dani por Minogue era isso. namorada do Simon. Era. Você não sabia disso, não, Tati? Não, por isso que ela ficou muito injuriada quando a Cheryl chegou. Agora tudo faz sentido. Exato. Aí quando a Sharon Nossa. chegou, ela teve até que mudar de lado. Aí já tinham terminado, no caso, né? E Nossa, isso torna pra tudo você muito ver. melhor. Ela deixou de ser a queridinha dele, no caso. Até se você parar pra pensar quem era Dani Minogue, né, gente? Assim, na época, ela nunca teve um sucesso muito grande como Ela é cantora, irmã né? da Kylie, né? Convenhamos. Infelizmente. Se ainda há algum fã de Dani Minogue, pelo amor de Deus. Eu acho que ela tem até que agradecer porque ela virou personalidade da mídia de ser jurada em qualquer programa depois disso, né? Depois do X Factor. Um pouquinho antes, coitado. Mas ela conseguiu aí emprego sendo namorada dele e fez a Sharon ficar puta na época e depois a Cheryl entrou e ela Olha, saiu. de Assim, né? acordo com a internet, eles estiveram juntos lá em 2007, que foi quando ela entrou no painel. Gente, eu ia morrer sem saber que a Dani e o Simon tinham namorado. Nossa, que casal tenebroso. Pois é, aconteceu, né? Isso que Meu 15 Deus, a anos Dani atrás. Minogue encostou naquele peito cabeludo do Simon. Que tristeza. Sério, agora eu tô com pena dela, de verdade. Eu tô com pena dela. Essa mulher foi uma guerreira. Não, ela conseguiu uma carreira ainda depois, sabe? Tá ótimo. Não saiu de mãos abanando, né? Também pra ter encostado naquele peito peludo, Deus teve que prover. Análise que vem para bem. Né? Então, assim, ela pegou os limões que a vida dele fez uma limonada para ela, mas
a Sharon pediu demissão, na época pediu até ao vivo, né? Teve depois a Sharon entrando e a Dani ficando um pouco de lado. Isso já foi uma polêmica no X Factor que balançou um pouco os jurados que estavam consolidados já, né, gente? Né? Ele tinha. A Cheryl estava de namoradinha de UK, tinha tido caso de traição e tal. E aí ele deixou ela no topo, né? Uhum. E isso criou-se uma situação desconfortável nas pessoas. E o Simon também é um grande responsável por bagunçar a bancada 40 mil vezes, né? Do programa. Aqui, cá entre nós, Cheryl e Simon já deram uns pegas? Ou o Simon era, tipo, apaixonado pela Cheryl e nunca teve chance com ela? Eu acho que ele nunca teve chance com ela. Eu acho que ele nunca teve chance com Eu ela. acho que ele nunca teve chance com ela, mas ele foi apaixonado por ela. Eu acho que Não, isso eu acho. Mas eu acho que ele nunca teve chance. Por quê? Porque na época que ela entrou, ela tinha acabado de ser traída pelo Ashley Cole, que era o marido dela. Tipo, tinha noticiado isso. Então eu acho que ela tava naquela fase, né? Aquela vibe. E depois ela engatou relacionamentos. E eu não acho Casamentos. Casamentos franceses, ex-adolescentes. E eu realmente não vejo ela tendo dado essa bola para ele. Eu, pessoalmente, não sei. Posso estar errado. Mas você duvidaria se tivesse acontecido? Não, eu não duvidaria. Eu não duvido de nada. Eu não duvido de nada. Mas essa mulher casou com o Liam, não teve um filho com o Liam Payne do Nordeste. Eu não duvido de nada. Mas, não, gente, a mulher casou com um francês, sendo que o francês nem falava inglês e ela não falava francês. Então, assim, eu realmente não duvido de nada. Mas eu não tenho essa vibe deles. Não, e ela ainda trocou o nome pelo francês. Então, assim, eu acho que tinha um certo ressentimento ali, muito profissional. Eu não achava nada muito passional. Não, se vamos polemizar, vamos polemizar. Vai ver, ele tentou, não foi correspondido e resultou na demissão dela do USA. Aquele já queria fanfic aqui. Eu acho que ele deve ter falado assim, fanfic agora, tá? Ai, Cheryl, sou apaixonado por você, não sei o que. Ela, ainda estou muito ressentida porque fui traída, não confio em homens, blá, blá, blá. E aí, ele, vou esperar por você o tempo que for. Aí, quando ela foi aí tava lá esperando por ela, não sei o que e tal, né? Esperando a grande chance da vida dele, porque ele era apaixonado pela Cheryl. E aí, quando teve finalmente a bancada dos Estados Unidos, ela finalmente decidiu que ia, né? Dar umas beijocas no Simon em agradecimento. Só que aí ela ficou com quem ela tava na época do UK, na época dos Estados Unidos, nem lembro. Aí o Simon pegou Cheryl beijando alguém da produção dos Estados Unidos e demitiu. Sem mais nem menos, porque ficou com raiva, porque deu mundos e fundos pra ela e ela não devolveu. Nossa, a fanfic de parabéns, viu, gente? A fanfic da Tati aí foi nota 10, fanfiqueira. Foi uma grande polêmica também a demissão dela do USA, tendo trabalhado uma semana, né? Puxando esse gancho, né? Sim, foi. Que ele demitiu, ele levou ela porque eles tinham uma química muito boa no UK, né? Isso era bem legal, esse painel, quando tinha os dois. Era muito bom. Tentou levar pra lá, mas não funcionou muito. Nada no X Factor americano funcionou, né? A gente já tem até um episódio sobre isso. Se não me engano, 99, 92, alguma coisa assim. 99. Isso. E, assim, não funcionou, né? O americano nada. E isso foi a pá de cal antes mesmo de começar, né? Que ela era para ser jurada e saiu, entrou Nicole Scherzinger, e, enfim, né? Tudo aconteceu. Mas foi polêmico, né? Porque ele levou a Cheryl com essa promessa de que queria repetir, não repetir a bancada do UK, mas repetir a química que os dois tinham no painel, queria que os Estados Unidos conhecessem isso. E eles chegaram a gravar uns episódios, assim, tiveram até uns episódios que a Laura sempre fala da roupa da Cheryl na primeira gravação. Roxo e laranja com a calça roxa, o cinto azul piscina. Era que ninguém Gucci, entendeu nada. Era Gucci. Que ninguém entendeu nada daquela roupa, e aí simplesmente inventaram, né, que eles não conseguiam entender o sotaque da Cheryl, e foi por isso que ela saiu do X Factor. Só que, assim, a polêmica fica... Bom, pelo menos no meu coração, que era fã da Cheryl, a polêmica fica por 3 anos depois, a jurada, eles terem contratado a Paulina Rubio como jurada, e ninguém entendia absolutamente nada do inglês da Paulina Rubio. Assim, era mais fácil entender a Paulina Rubio falando em português do que falando em inglês.
E então, o motivo da demissão da Cheryl nunca foi o inglês. Não podia ter sido, não tinha como Claro que ser. não foi, Então, com eu certeza. fico com a minha fanfic, que a Cheryl foi A sua demitida, fanfic- porque eu fico A com a sua minha fanfic fanfic. é a coisa mais plausível que a gente ouviu nesse podcast, se tratando de Simon Cole, porque faz. Cara, eu Aí eu fiquei acho. pensando nisso, gente. Imagina a Cheryl casando com Simon, o mais um sobrenome para aquele apresentador, aquele narrador aprender. Cheryl É. Cowell. Né? Imagina, mais uma fanfic Ia aí, ó. combinar, né? Não ia mudar tanto Sabe a o que eu acho sonoridade. que pode ser também? Um chute aqui. Pra mim, o Simon devia estar. Vamos lá, outra invenção. O Simon estava com raiva da Cheryl por causa dessa situação que a Tati falou. Ok. E aí ele se aproveitou dela lá para poder dar uma polêmica, para talvez dar um up no programa, entendeu? Pode ser, pode Tipo ser. Mas o assim, programa não tinha nem vamos chamar começado, né? ela, mas tinha hype. Vamos É. chamar ela e olha, vamos ver o que aconteceu e mudamos o jurado no meio da gravação. O Simon gosta dessas coisas. Sempre gostou dessas polêmicas de fora, que vai e faz referência para chamar atenção pro programa. Nossa, sabe como ele fez isso, Laura? Ele fez isso no UK em 2008, se eu não me engano, na quinta temporada, quando a Diana ficou com problemas vocais, não podia cantar. Ele criou toda uma expectativa pra ver se essa menina ia cantar naquele domingo ou não. Ele fez todo um escarcéu, realmente. O povo ficou pensando, gente, será que ela vai cantar? Será que não? Ela simplesmente não cantou e passou pro top da semana seguinte, tranquilo. Então é a cara dele mesmo realmente fazer isso. A Cheryl não devia ter sido muito cara para a versão americana. Ela não deve ter cobrado muito caro, porque pra ela é bom também, né? Porque ela ia ficar finalmente no mercado americano, coisa que o Will.i.am não fazia por uma ela. coxinha Guaravita, com certeza. E aí, tipo, acaba com ela e coloca outra pessoa que eles acham que é mais famosa. Até porque eu imagino que a Nicole devia ser conhecida lá na Fox. Ela faz hoje outros programas na Fox, ela deve ser conhecida dentro dos produtores lá e tal, sabe? Mais famosa, né, lá. Sim, não, Fora que Pussycat Dolls foi um estouro, assim, né? O mundo inteiro conhecia. Então, só falar no nome da Nicole que já era alguma coisa. Podia não ser uma grande coisa, mas já era alguma coisa. Não tem como falar que a Nicole era menos famosa que a Cheryl, que não era, né, também. A Nicole era muito famosa. A Nicole era bem mais famosa que a Cheryl. Era, tipo, trocar ninguém, basicamente ninguém. Cheryl, me desculpa, eu te amo, mas, assim, era trocar ninguém por uma pessoa que era, tipo, relativamente famosa, assim, que o mundo inteiro conhecia. A ex-Pussycat Dolls, Nicole. E a Nicole namorava, acho que ainda, o Lewis Hamilton na época, né? Então, assim, ainda tinha toda essa questão. E fazendo um parêntese sobre a Nicole, gente, vamos dar os parabéns a ela, que o ano é 2022 e ela ainda consegue fazer carreira sendo jurada de reality show, que era do Masked Singer, né? Então, parabéns, Nossa, Nicole. não sabia. Se mantém. Parabéns. Tati, e o Masked Singer é perfeito pra ela, é muito bom. A gente tem na Star Plus Brasil, gente. Vamos assistir a 4ª e a 5ª temporada. Ela se encontrou novamente, porque é entretenimento puro. Então ela pode fazer aquelas loucuras dela, aquelas palhaçadas dela, e ser aceito no programa. E todo Sabe, mundo não achou tem aquela engraçado. seriedade. Não tem ter seriedade. Então, esse parênteses aqui pra gente enaltecer Nicole no episódio 200. Eu não vou enaltecer nada. A reviravolta, né, da carreira da Nicole. Eu não esqueço as coisas. Bom, mudando aí de assunto, o Simon, ele acabou fazendo, né, os programas para ele conseguir agenciar os próprios cantores, né, que participavam, os participantes. Só que depois de um tempo, ele foi acusado de vários problemas dentro da gravadora, né, pelos próprios cantores. A galera falava que ele era abusivo, assim, que explorava muito, o contrato era horrível, quase uma escravização, né? Aconteceu bastante isso. Vários ex-participantes falaram, como o One Direction mesmo, Little Mix, Cher Lloyd, Fifth Harmony, Jedward e outros menos famosos. A Rebecca Ferguson também tem questão sobre isso. Vários falaram de como a gravadora do Simon era uma merda, né? Vocês lembram mais ou menos disso? Quem não lembra, né, gente? Quem não lembra a Little Mix saindo da gravadora com o álbum sendo lançado, sei lá, um dia antes, ou o álbum tava pra ser lançado. Aquela toda a polêmica que teve. Né? Então a gente já sabia que tinha uma coisa errada, porque, por exemplo, a gente, ao nível de Little Mix, pra sair da gravadora assim, Little Mix não era nenhum participante de contrato que tipo, ai, nossa, tá, o grupo tá se acabando. Não, gente, ela estava emplacando hit atrás de hit, e sai assim. E eu vi que os contratos de alguns, né, dizem as lendas aí, não permitia criticar o Simon e a equipe dele.
Então tem que ser umas críticas por meio por baixo dos panos, uma coisa, mas ficou claro, a gente sabia, gente, com o Little Mix saiu da gravadora, a gente que é fã do X Factor já sabia que tinha dedo do podre do Simon no meio aí, que a gente sabe como ele gerencia as coisas, né? Ele assina com a pessoa, se a pessoa não corresponde no primeiro single logo, tchau e benção. Então, quando veio isso, foi só confirmação. E outros, a gente ficou muito na cara. A gente sabe como a indústria explora. E o Simon não era um santo. E nem é ainda, né? Mas ficava claro como ele fazia nas atitudes. E claramente ele queria só o lucro, mas também não se importava com nenhum. E ficou muito claro. Os depoimentos da Rebecca são bem intensos, assim. O dela foi um dos mais pesados, né? Porque ela falou que chegou a desmaiar. A gente viu, tem um vídeo da Rebecca, se eu não me engano, naquele programa Loose Woman, ela desmaiando num dos shows, por falava que era da gravidez na época, mas ela falando também que era da exaustão. Então é bem pesado o que aconteceu por ali. E assim, da própria gravadora, eu lembro que sempre que terminava o programa, pelo menos o X Factor, né? O Simon contratava, sei lá, o top 1, 2, 3, 4, 5. E aí ele divulgava um single da pessoa e depois ninguém nunca mais via. Ou divulgava só um clipe. Era uma divulgação muito porca, né? Então, criava toda uma expectativa em quem assistiu o programa e não dava em nada. A gente já sabia que a pessoa que era contratada pela Cycle estava fadada ao fracasso, porque o Simon provavelmente ia abandonar a carreira da pessoa e não ia dar em nada. E a Cher Lloyd, prova viva disso. Assim, talvez a Cher Lloyd não fosse dar certo, tal, criou-se uma expectativa muito grande em cima dela, mas assim, o primeiro single dela, pelo amor de Deus, Swag Jagger é horrível, é muito ruim. Alguém poderia ter dito que era muito ruim e ela poderia não ter feito. É muito ruim, realmente. É verdade. Então, Não, mas eu e acho que isso vai também do Simon achar que é um excelente, é o melhor, é o mais de tudo, e tipo, como a gente falou, cagava, sabe? Deixava as paradas, isso aí, tá vindo dinheiro pro meu bolso, e os contratos do X Factor são famosamente horrorosos, né? Uhum. Sim, Todo mundo sabe. pelo que a Tati falou, eu lembro também, a Luísa Johnson até hoje esperando lançar o álbum dela, né? Que ela venceu Pois é. o programa em 2015 e ficou nisso, né? Não saiu nada. A carreira não emplacou. Aquela coisa, né? As pessoas, obviamente, tinha muito a ilusão de que eu vou para um reality show, vou ficar famoso. Principalmente reality show, assim, de cantar. Porque no início dos anos 2000 era muito isso, mas com o tempo ficou mais pelo reality show e menos pela fama depois, né? Que é o que aconteceu. Então, as próprias gravadoras já não ajudavam muito. E os que se destacaram tinham contratos horríveis, né? Tem uns posts de Edward falando que Little Mix e One Direction não podem falar mal do Simon e tal. Então eles falam. Que é Tem bizarro, contrato, né? Aparentemente. né? Tem Exato. contrato. Imagina, Assim, tem um contrato que são pra falar mal da pessoa. então, mas assim, tem o Liam do One Direction, ele fez um podcast semana passada, eu acho, que ele falou um monte de merda, né? Pra variar. E aí ele falou um pouco sobre as promessas do Simon pra ele. Lembra que ele foi, ele voltou 2 anos depois e tal. Então, assim, não era só isso, sabe? No backstage, as coisas, tinha muito desse tipo de pra voltar, pra entrar. Aquela menina, esqueci o nome, Melanie McCabe. Melanie McCabe. Fala-se que eles faziam promessas pra ela também, pra ela voltar e continuamente ser eliminada. Tem várias coisas que eles falam disso. Até hoje ela tá esperando o X Factor voltar pra ela tentar de novo. Ser over. Mas, sinceramente, na questão do Liam ali, eu acho ele talvez um pouco ingrato, assim, porque, honestamente, ele não ia dar certo solo. Assim, o Liam é bonitinho, cantava bem e tal, mas ele faz sentido ali dentro. Mas ele não tava reclamando. Ele não tava reclamando disso, não. Achei que ele tava reclamando que ele tinha prometido solo e aí teve que voltar em grupo. Não. Ele falou que o One Direction, na época, foi formado em torno dele, o que é verdade, né? Na época foi. E aí ele falou, ele tava. Na fala dele, ele fala que quando falaram que ele não tá pronto, ele foi prometido isso. E aí ele diz que ele voltou para casa e as pessoas ficavam zoando ele quando ele foi eliminado. Imagina. O povo é ruim também, né? Mas eu tô falando que, assim, não é o único, assim, sabe? Deve ter vários casos de gente que tiveram várias promessas feitas pelo Simon Cowell até dentro do programa e cara, os contratos do X Factor eu acho que é um dos maiores
das maiores questões, assim. Teve gente que já desistiu de entrar por causa dos contratos, né? Os contratos, basicamente, você assina a sua alma pro programa. Tipo, qualquer coisa que você faz, pode, tem direito. Mesmo, por exemplo, o One Direction separando o solo, tem membros que ainda têm relação com o Simon. Coisas assim, Não, entendeu? como a Laura falou, os contratos são pesados porque só tirando por base da Austrália, o da Austrália, qualquer participante que fizesse audição só podia fazer alguma outra coisa em outro reality show da Austrália 5 anos depois. No UK, gente, deve ser disso pra pior, né? Deve ser uma coisa muito... Tanto que a gente não via participantes do X Factor mesmo. Participantes do X Factor UK. A gente demorou pra ver eles participando do The Voice UK. A Laura sabia quanto tempo que era. Eu lembro que a gente já chegou a comentar isso. Mas eu não tô lembrando agora. Eu tentei pesquisar mais cedo umas coisas do Simon, mas eu não achei do... Tinha um post que eu lembro daquele Sofabet. Lembra do Sofabet? Lembro. Aham. Sofabet, eu quero lembrar, um site que eles analisavam o programa para poder ver as apostas, né? Que lá na Inglaterra se aposta tudo. E eles tinham um post que falava sobre os contratos, só que eu não achei, eu tinha salvo aqui, mas eu não sei se o site não saiu do ar. Mas eu tentei procurar, porque eles tinham detalhado o contrato do X Factor, quanto tempo que tinha cada coisa. Mas eu lembro que era, por exemplo, aí se você faz uma música enquanto você está no programa, mesmo que você não passe, mas você escreveu a música durante aquilo, eles têm direito sobre a música. Eu Eles, lembro que tinha coisa assim. Nossa, que absurdo. eles podem te impedir de lançar o negócio da turnê. Aí, se você entra lá, você é obrigado a fazer a turnê. Aí tem regras para isso. Meu, é um contrato muito longo. Você não pode fazer várias coisas. Não pode lançar música fora daquilo. Eles têm a primeira opção de contrato. Por exemplo, você recebe uma oferta de uma gravadora. Você não foi contratado por eles. Você recebe uma oferta de uma gravadora. Você tem que apresentar a oferta para eles. Aí eles te falaram se eles vão querer cobrir essa oferta. Eles podiam te impedir de aceitar. Uhum. Então, assim, era um contrato. É que eu tentei achar, mas eu não achei, não, mas eu lembro disso. Era um contrato, assim, muito preso. E a pessoa que ganha, mesmo não ganhando, ela ficava presa naquilo que foi o que aconteceu com o Direction, com a Rebecca, né, que aquela foi a edição de maior sucesso. E aí as pessoas elas ficavam esquecidas ou abandonadas ou presas naquilo mesmo, no Passava o contrato. hype da pessoa, né, também. E assim, era um contrato. E mesmo, por exemplo, a Psycho acabou, a Little Mix entrou com um acordo para sair, não era assim. Ele não sai, elas saíram, ele não ficou com as mãos abanando, entendeu? Ah, com certeza. E aí você fala, o que o Simon teve do sucesso de Little Mix, assim? Ele nem tava no programa Ele na nem tava época. na temporada, nem né? jurado. Nem tava. Ele não, famosamente, ele discutiu com várias escolhas delas de música, elas já falaram sobre isso, assim, de que elas iam às vezes tocar para eles lá e ele era contra e etc. E elas... Então, assim, e ele estava ganhando em cima delas, né? Aí Sim. você... Cara, e eu acho que, assim, que deve-se falar que o Simon não é um produtor musical. Ele foi empresário de grupo, o que é uma coisa totalmente diferente. Ele não estava fazendo música para eles. E qual foi o grande grupo que ele agenciou? O Will Divo, coisas assim, entendeu? Ele era empresário. Ele era empresário da música, o que eu acho que é uma coisa totalmente diferente de você ser um produtor musical. Um produtor musical, que era o caso do Randy no American Idol, por exemplo, que ele era produtor musical, ele escreveu várias músicas de sucesso, produziu e tal. Então, assim, aí vai falar, ele nem era o empresário das meninas do Little Mix, mas aí ele virou o pai, ele queria essa... Ele usava... sim, O pessoal do One Direction chamava ele de Uncle Simon, né? Assim, tinha essa coisa de ser o tiozão, assim, da galera. Ele queria o nome de ter formado esses grupos, né? Então... Exato. E aí, mas isso agora que passou a coisa dourada, assim, né, do Simon Cowell, do programa, virou até uma coisa assim, os fãs de One Direction xingam ele até hoje, de Little Mix, etc. Que virou, tipo, ele que acabou com o nosso grupo, ele que deixou eles estressados, o Liam contando as histórias nesse podcast. Gente,
Assiste, o Liam é totalmente delusional da vida, é muito engraçado. Ele falando que ele é o que mais vendeu do Under Action. Meu Deus, Liam, pelo amor de Deus, Harry tem que fazer escolher. Desce daí, Liam, desce daí. E ele falando que ele foi o que mais vendeu. Eu fiquei, ai meu Deus, eu tô muito doido. Mas. Não, mas o pior, Laura, que se a gente pegar o Liam da época do UK, do One Direction, a gente podia jurar que ele podia ser um dos que mais iam vingar, né? Assim, depois, pela... Não, mas ele era a grande estrela. Gente, pelo amor de Deus, o microfone do Luiz e do Niall nem ligado tava, né? Vamos falar a verdade. Nem ligado tava aquele microfone. Não, o do Niall principalmente, coitado. Ele tava ali só pra compor, porque tava faltando uma pessoa. Precisava de um louro, Ele não tava ali pela beleza, ele. não tava ali por nada. Ele tava ali porque precisava de... Porque podia ser qualquer pessoa. E Seriam aí era os ele. votos da Irlanda, né? Aí Eles precisavam de um loiro. Aí eles botaram ele lá. Tanto que, outra coisa, ele não é loiro de verdade. Eles obrigavam, juro. Ele era obrigado pelo Simon. E ele tem o cabelo normal, moreno claro. Ele assim, fez o teste. Ele fez o teste e tinha pintado o cabelo de louro. E aí eles precisavam de um louro. É isso, gente. E aí, nesses anos todos, ele não podia pintar o cabelo escuro. Ele sempre teve que ser louro no One Direction, porque o Simon obrigava. Ele falou isso depois. Coitado desse menino. O cabelo dele tá uma beleza, né? Exato. Tanto o Simon queria isso de ser o pai dos grupos, que ele criou uma versão do X Factor só de grupo, né? Que foi produzida em 2 semanas e deu pra perceber que foi. Que foi produzido em 2 semanas. Isso foi uma bosta. Eu acho que no final o Simon começou a ficar meio desesperado, assim. E aí foi fazendo o que fez com o X Factor, né? O que a gente viu ele fazer. Aquela última temporada eu nem lembro de nada. Se a gente chegou a fazer podcast e comentar, não era eu. Porque eu não lembro de nada. Qual que é a temporada? Teve a celebridade lá, que não tinha celebridade, e dos grupos. Mas lembro que a gente fez um podcast geral, acho, se eu não me engano. Não, é porque o do dos X grupos Factor, foi rápido, foi assim, uma semana. O do X Factor The Band, a gente fez um veredito e a Tati participou. Tanto que a Tati foi uma das pessoas que... Tati, você criticou porque na audição, além de ser na sala do Simon, tinha um quadro enorme dele na sala. Você reclamou muito disso. Cara, o X Factor Group lá, The Band lá, ele foi tipo 2 semanas. Eu lembro disso, porque eu viajei e aí eu mandei a minha gravação do meu comentário. E foi, eu nem lembro direito. O último que eu... Tati, era assim, eles estavam sentados numa salinha e a pessoa ia lá cantava. Foi isso, a audição. Ah, não, eu lembro. Não. O que eu lembro é daquele meio famosinho que o menino da cadeira de rodas de Glee foi. É o último X Factor que eu lembro, mas eu acho que o The Band foi no mesmo ano. Celebridades. Foi uma semana depois esse The Band. Foi uma semana depois o The Band. E aí veio a pandemia. Isso foi 2019. Que teve o... Ai, gente, esqueci o nome. Que aquela menina que era dos realities trash ganhou. A Megan McKenna. Megan McKenna, isso. Eu lembro. Mas se eu comentei, eu peço 1000 perdões, porque realmente eu não lembro mesmo. Mas eu lembro que a gente criticou muito esses 2 X Factors feitos na coxa, que a gente queria que ele tivesse ficado 2 anos sem gravar X Factor. Essa era a nossa expectativa para ele voltar com um Celebrity, né? Não, com All Star. Com outros com alguma coisa assim, um especial, né? E não deu certo. E ele tinha a intenção de fazer isso. Só que eu acho que ele ficou tão ansioso e tão nervoso por não estar na mídia e tá se afastando e perdendo essa coisa que ele precisou lançar 2 coisas horrorosas num ano só. E bem horrorosas, né? Porque, cara, quando foi anunciado o Celebrity, aí você viu que tinha acabado, sabe? Tinha morrido de vez. Pra mim, ali foi a morte como um todo. Porque a graça do X Factor sempre foi alçar pessoas comuns ao estrelato. Até porque no UK tem todo um problema muito sério de que as pessoas não conseguem... a maioria das pessoas, dos atores, etc., são gente que já vem de famílias ricas, que estudam nas escolas e tal. Então, assim, a graça toda é que o X Factor dava chance para essas pessoas. E eu acho que esse é o grande problema do Simon. Assim, ele não percebe o diferencial do que
do que ele tem a oferecer, entendeu? Ele acha que são outras coisas. Que não é. O X Factor só fez sucesso por causa das pessoas. Não foi por causa da mudança total de jurado. Claro que isso complementa. Mas sem as pessoas não adianta. Tanto que a explosão do X Factor foi quando teve a Leona Lewis, que foi aquele sucesso estrondoso, entendeu? Essas coisas ajudam quando você tem pessoas que você se investem. Eu acho que ele acha que é ele. O American Idol. Mas eu acho que ele ficou com essa impressão de que é ele por causa do American Idol. Que ele ficou com medo da barriga, porque ele viu o modelo dele de ser jurado se espalhar pelo mundo inteiro. Tipo, toda versão do American Idol que tinha em qualquer país, você tinha o jurado mauzão. Aqui no Brasil, por exemplo, acho que era o Rick Bonadio, não era? Ou aquele outro que... Ah, ninguém Marco viu, né? Camargo. É um que... eu não quero falar isso, mas um gordinho que era jurado. Uhum. Não era o Rick Bonadio, Não, eu sei o que você tá falando. Eu não lembro o nome dele também, não, mas eu sei quem é. Eu não lembro dele, mas enfim, quem viu, assistiu o Ídolos vai lembrar. Eu acho que primeiro quem fazia o papel de malvadão era esse gordinho, e aí depois quem ficou fazendo o papel de malvadão foi o Rick Bonadio. E aí depois, quando eles replicaram a versão do X Factor Brasil, também tinha um jurado que fazia o papel de mal, que eu nem lembro quem é, mas eu sei que tinha isso. Era o Rick Bonadio. Era o Rick Bonadio, então. Era o Rick Bonadio, fazia o papel de mal. E você vê essa coisa de alguém que precisa ser mais firme, até no The Voice, assim, você via essa questão. Então, assim, realmente o modelo dele de ser jurado se replicou. E ele ficou com o rei na barriga. E achando que o sucesso de todo o programa era por causa dele. E não por causa do programa em si. Também tinha uma parcela de sucesso por causa dele, porque ele foi a cabeça pensante por trás do programa, ele foi um jurado que replicou o modelo dele para o mundo inteiro, mas assim, se fosse só ele, ninguém ia assistir. A gente precisava dos acts, e o X Factor foi muito revolucionário nesse sentido, porque apesar de ser um reality de música, naquela entrada dos acts antes de apresentarem, a gente viu o dia a dia deles ali na casa do X Factor, então também tinha um quê de reality de vida, sabe? Por exemplo, eu lembro muito que nas cenazinhas da Cher Lloyd, aparecia muita cena dela fofocando com a Cheryl, ela chamando o Luiz de velho, a Cheryl conheceu a família dela, mostrava o dia a dia dela, mostrou ela chorando na cama. O pessoal se interessa por essa coisa por trás das câmeras. As pessoas se interessam mais pelo por trás das câmeras do que na frente das câmeras, sabe? Então, óbvio que o sucesso do X Factor tem a ver com o Simon, mas assim, passou longe de ser só ele. E eu acho que ele perdeu isso mesmo, porque assim, você quer se apaixonar pelas pessoas, igual você tá falando, você quer assistir elas e tal, e ele acha que as pessoas querem assistir ele só. E pra você se apaixonar pela pessoa, você precisa conhecer, né? Assim, por exemplo, a dificuldade que eu tive pra começar a gostar de outros acts do X Factor de temporadas mais novas foi o fato de que não tinha essa interação toda. Eram, sei lá, 18, 16 participantes por temporada e você não tinha tempo de conhecer todo mundo. E eliminavam 2 pessoas de uma vez. Então, assim, você não tinha tempo de se apegar, de conhecer aquela pessoa, conhecer a personalidade. As temporadas mais antigas, você tinha esse conhecer, né? Esse por trás das câmeras e a temporada. Você tinha tempo para sofrer pela pessoa. Isso é que faz você gostar, assim, pelo menos em reality, né? Você tinha tempo de sofrer por ali pela pessoa. E nas temporadas mais não tinha, porque o Simon fazia ser sobre ele. E os acts eram um mero detalhe, assim. Não, e falando em sofrer. Tanto que o podcast, a gente, nos primórdios, era episódio sim, episódio não, a gente sofrendo porque saiu algum que a gente gostava. Então, esse sofrimento a gente entendia bem. Não, e falando em polêmica, quando a Laura falou da polêmica do Celebrity for a Par de Terra, mas lembra, gente, que teve um fator principal pro X Factor ter bem de vir nas pressas. Foi porque o Simon viu o lançamento do reality da Little Mix, que viria pouco tempo depois, né? Foi adiado por causa da pandemia, mas viria quase naquele ano. Então o Simon quis fazer primeiro porque ele queria revelar um grupo primeiro que Little Mix. E estavam recém-saídas da gravadora, né? Tava toda aquela polêmica, então ele fez assim, não, eu posso também, então eu vou meter um álbum aqui de uma banda que vai vingar. Tanto que não vingou, né? Assim, nenhum dos grupos vingaram, convenhamos. Mas o Simon quis especificamente fazer um reality show de revelar um grupo primeiro que o Little Mix. Ele ficou cego, gente, porque eu acho que meio orgulho dele ali ia capaz de dizer, não, essas meninas não vão fazer uma coisa primeiro que eu, não vão fazer um reality show de sucesso, sabe? Então, eu acho que começou a ficar cego, como a Tati também falou, de querer a relevância dele em tudo quanto é lugar.
Mas, infelizmente, a gente já sabia que ele viu que só polêmica também não ia sustentar nenhum programa. Ele tinha que ter relevância além de tudo. Sim. A Tati falou isso de conhecer os participantes e tal. Vocês lembram do acontecido lá que ele mandou a menina tirar a maquiagem? Você não lembra qual temporada a que A foi? Assembly. Sam. Lembro, Isso. claro que lembro. Eu acho que foi a última torcida da Tati de verdade, assim, Foi a Sam no Laver, X foi. Porque Factor. depois, e o da Sam, eu acho que eu tirei meio leite de pedra, porque o programa já tava corrido nessa Não, época. bastante. Porque já tava bem ruimzinho. Cara, esse caso foi muito irritante mesmo, que ele Uhum. mandou ela tirar toda a maquiagem do rosto. Não foi Sim. isso? Foi. Foi, Ah, falou que. Eu lembro que na época a gente falava que ele tinha despersonalizado ela, porque ela tinha toda uma personalidade, e aí uhum. ele falou que ela parecia ser muito mais velha do que ela Uhum. realmente era, por causa da maquiagem pesada. Mandou ela tirar toda a maquiagem, a menina ficou completamente despersonalizada, e pra numa semana ele falar que ela tava sem personalidade. Sendo que, assim, ele era o próprio mentor dela, né? Então. É sempre essa polêmica dele criticando severamente os próprios atos e humilhando e tal. E, coitada, a menina tá perdida até hoje. Eu até pouco tempo eu segui ela no Twitter, eu fiquei de saco cheio e parei. Não, e Uhum. eu acho assim, interessante notar que ela era uma adolescente, que ele tava falando isso, e não tem cuidado nenhum, como a Tati falou, tipo, foda-se você aí, e ela nem era a favorita dele, então era só pra ter audiência, etc. Eu acho que isso também pegou muito. Com o tempo, as pessoas passaram a não gostar, a devoicilização, as pessoas Uhum. passaram a não gostar dessa humilhação de participantes. E eu Sim. acho que isso pegou muito contra ele, né? Obviamente, ele era o juiz malvadão. Juiz, não. Juiz é ótimo. Jurado. O jurado malvadão, assim, sabe? E aí isso passou a pegar mal, e aí essas coisas que ele fazia, que as pessoas achavam engraçado, sei lá o que as pessoas achavam direito, passaram a ser mal vistas. E aí, o que ele faz contra isso? Ele faz um Hum. double down, assim. Ele, em vez de parar ou buscar novas coisas, ele. É o que eu falei, ele perdeu o que era a essência do programa, que não era ele sendo malvadão. Sim. Basicamente isso. Além disso, também tiveram outras polêmicas mais pesadas, que foram os casos de racismo no X Factor, que a gente já tem 2 episódios comentando. A gente tem o 92 e o 103. A gente comentou tudo que a Misha B falou, né? Fez um vídeo, a Rebecca Ferguson. Teve bastante coisa sobre esse caso. Teve no America's Got Talent também, que uma das juradas, a Gabrielle Union, pediu demissão porque sofreu racismo nos bastidores e tal. Então, não sei se foi por ele, mas que ele acaba envolvido na produção, né? A empresa era dele, assim. Então, existe uma cultura É um claro, né? pouco... Se ele é o produtor, ele é Uhum. responsável. Sim, claro. Existe toda a cultura ali naquela empresa que proporcionou isso mais de uma vez, né? A gente viu. Então, Eu convidaria todo mundo que não ouviu esses podcasts sobre racismo a ouvir, porque eles são muito legais, a gente conversou, uhum, falou assim, profundamente o que aconteceu com a Misha, que eu acho que é um dos casos mais emblemáticos, assim, porque ela já falou sobre isso depois também, então, assim, você tem depoimentos dela depois disso, então eu acho importante, mas eu acho importantíssimo falar desse caso da Gabrielle Union, porque assim, a Gabrielle Union, ela não é, que lá no America's Got Talent, né? Ela não é uma pessoa qualquer, não é uma, sabe, ela é uma atriz famosa, casada com um cara super famoso também, e ela é conhecida por ser ativista. Então, você pega uma situação assim, que a pessoa depois de uma temporada sai, fala que estava sofrendo caso de racismo, e eles não fizeram nada. uhum, Então eu acho que isso pegou pior ainda numa situação, assim, porque sabe, ela não é uma pessoa que vai ser apagada e esquecida. Ela é atriz, ela ainda tá aí. sim, Então eu acho que isso foi outra coisa que acabou muito. Eu acho que assim, qualquer pessoa que assistir temporadas vai reconhecer as microagressões de Simon Cowell e convido todos a ouvir esses episódios, assim, como eu falei, ele é produtor, ele é responsável. uhum, Não, e como a Laura falou, principalmente depois que o caso estoura na mídia e a gente vê que nada foi feito, né? Porque o Got Talent continua aí, até hoje, e pronunciamentos e coisas mais
efetivas, de fato, né, fica só naquela promessa. Mas porque ele acha que, né, gente, ele é um homem branco rico. Então ele acha que ele é Deus. E nada vai acontecer além de reclamações. Enquanto nada afeta a ele as coisas que acontecem. Então, assim, se ele viu uma colega sofrendo racismo e aquilo não estava afetando a ele, ele não ia fazer nada. Porque ele deve ter achado que ela não ia falar na época do caso da Misha B. Pô, a Misha B não era nada ali pra ele. Ela era uma participante que tanto faz se fosse sair ou não. Inclusive, ele deve ter achado que ela ficaria com medo de se pronunciar e as pessoas ficarem contra ela. Porque ele tem tanto rei na barriga que ele achou que as pessoas ficariam do lado dele. Do tipo, não, o Simon, meu Deus, né? Sim. É a empresa dele, né? Então ele tem a responsabilidade ainda que ele não estivesse presente no ato, né? Sim, exatamente. Então tem o que fazer, né? Sobre a situação toda, assim. Enfim, né? São casos que aconteceram aí. Mas, de qualquer forma, o America's Got Talent e o Britain's Got Talent ainda estão no ar e são programas de muito sucesso, né? Nos devidos países aí que passam nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ainda tem bastante sucesso, tem bastante audiência e ele é jurado dos dois, né? Então, a carreira dele não acabou, né? Só os realities musicais, no geral, né? Que deram uma Não miada mesmo. acabou, mas eu acho que ele perdeu muito Com certeza. a imagem dele. Sim. Ele não tem mais aquele prestígio, né? Que a gente pode dizer. Não Que tem. antes, é isso que você falou. Teve o povo começou a não gostar mais daquela imagem durona, né? Daquela pessoa que só fala mal. Não é sobre isso, assim, os reality shows mais, né? A galera hoje em dia quer a coisa mais legal, né? A coisa mais leve de se ver, não a zoeira do outro, não o bullying por si próprio, né? Mas eu Que era acho que feito. não só isso, eu acho que ele, como personagem, não só por esse caso de bullying, como uma pessoa considerada de sucesso, Sim, eu acho que isso morreu. Ele é sucesso de quê hoje em dia? é verdade. É. Sim. Ele é Olha, jurado. se tratando de ego dele, ele tem um ego ferido, né? Que ele não tem mais aquela relevância de ser Simon Cowell, o jurado de reality show. Porém, com os programas dele ainda existindo, o dinheiro tá entrando no bolso dele. Tá só questão de ego. Mas fica aí, Simon, uma dica que, cara, ele deve estar procurando gente diferente pra Fazenda. Já vem o Simon na Fazenda há algum tempo aí e faz acontecer. Mas, não, porque assim, é questão de ego, gente, porque por mais que a gente reclame... Eu me lembro que um dia a gente fez um podcast, assim, vários podcasts, né? A gente criticou esse de racismo e de outras coisas, que as polêmicas do X Factor em si. Teve um comentário no grupo do X Factor, eu acho que foi no grupo, uma pessoa dizendo, vocês reclamam dele, mas ele tá lá, pô, de rico. Sim, gente, ele tá rico e tá errado, a gente vai reclamar. Por quê? Porque ele não fez Pix pra gente e a gente pode reclamar o quanto quiser. E aí? Vai, Simon... vai ser o quê? Vai ser o quê? Extra podcast preso amanhã? Não vai acontecer. O Simon não tá ligando pra gente, mas eu tô dizendo que... Mas aí é muito questão do que ele fazer, né? Fica difícil falar disso, porque ele é responsável por tudo que aconteceu com o programa dele, gente. É dele. A marca lá, tá? A Psycho, sabe? A Psycho Entretenimento, a Psycho Gravadora. Se tem dedo dele, e se ele viu tanta coisa acontecer e não mexeu um dedo, é porque ele tava conivente com tudo. Porque se ele é dono e não conseguiu, né? Ele é dono. Ele predizia, eu não quero isso, não quero aquilo. Negavelmente ele sabia das coisas que aconteciam e fazia vista grossa pra não prejudicar o programa, né? Quando o Luiz falou o negócio lá contra a Misha, ele poderia ter feito alguma coisa, ele não fez nada. Ele deixou rolar porque era polêmica, porque era legal. Ele inclusive, porque domingo que vem, porque no próximo domingo incentivava o Luiz falando essas coisas, né? Porque gerava público, né? Porque no domingo que vem todo mundo ia querer saber o que a Misha ia responder pro Luiz e o que o Luiz ia falar pra Misha e toda essa relação. Então, assim, ele sempre deixou isso acontecer. Até, assim, em grau muito menor, por exemplo, a briga que a Cheryl teve com o Wagner na temporada da Cheryl Lloyd. O Simon, ele deixava aquilo toda semana acontecer, até que, o Wagner deu uma declaração falando que a Cheryl morou lá no conjunto habitacional e a Cheryl foi bater boca com o cara no meio do programa, o que não tem nem cabimento, porque o Wagner devia ser um brasileiro classe média que foi morar lá no UK e, mal falava inglês também. Então, assim, o Simon deixava só pela polêmica, porque discussão substancial ali não tinha nenhuma.
Sabe o que fez de pensar, Tati, em polêmica? Você lembra quando o Jamiroquai foi se apresentar uma semana depois de ter metido o pau na Dani e na Cheryl? Sim, exatamente, outra polêmica. Aí, o que fizeram? Filmaram a Cheryl e a Dani sentada na bancada, porque não se levantaram pra aplaudir. Tenho certeza que o Simon tava amando aquilo, e ele sabia do Sim. desconforto da Cheryl, e mesmo assim ele chamou o Jamiroquai. Com certeza. Independente do desconforto, sei lá, da Cheryl e da agora ex-namorada dele na bancada, ele não tava preocupado com isso. Eu amo que demorou cerca de 200 episódios e 8 anos de podcast pra Tati descobrir isso. Eu não sabia, gente. Se tiver algum podcast meu que eu tenho essa mesma reação descobrindo isso, apagou da minha memória. Simplesmente. Eu nunca soube disso. Você vê, revelações. Você achou que não ia descobrir mais nada sobre o Simon? Tá aí uma Pois é, revelação. sempre nunca é tarde para aprender uma novidade. Não é? Nunca é tarde uma fofoca bem contada também, né? Exatamente. Além, né, disso tudo que a gente falou, o Anderson Vieira tem um vídeo muito bom falando das polêmicas do Simon Cowell. Ele também já participou aqui com a gente, episódio 99. Então, quem tá lá no canal dele tem conta, né, basicamente mais focado na indústria, né, de música e tal, indústria musical, como ele funciona. E eu acho que a gravadora do Simon nem existe mais, né? Ele foca Não, muito não no existe. entretenimento. Não existe. E Tonho, no vídeo do Anderson, ele falou uma coisa interessante, porque, por exemplo, quando tiver essa questão de não poderem citar o nome do Simon e da equipe dele, ele lembrou uma coisa que foi interessante, que a Little Mix lançou aquela música Nora Pop Song, que fala o nome do Simon na letra, no dia do aniversário dele, ou seja, elas não podem falar, mas soltou a indireta ali, sabe? Botou o textinho ali, aquele famoso shade, aquela indireta bem direta que todo mundo via, tipo, foi pro Simon mesmo, feliz aniversário, toma essa, sabe? Então veio daí. Só que a Cheryl mandando um avião com uma mensagem: parabéns, você tá ficando velho, no aniversário dele. Chumbo trocado. Chumbo trocado, né? Acontece. Enfim. É isso, né? São nossos comentários sobre o Simon. Você tem mais alguma coisa pra falar dele? Não? Não, acho que desabafei tudo que eu queria. E descobri uma Ele ficou novidade. quietinho, né? Ele ficou quietinho esses dias, ele tá quieto, o Simon tá comportado, não deu uma polêmica pra gente recente, por exemplo, de ontem, pra gente Eu não trazer sei pra nem cá. o que ele tá fazendo, pra ser sincera. Ele é jurado no America's Got Talent, no Britain's Ele Got tá Talent. nossa. flopado. É isso que ele tá fazendo, ele tá flopando. Basicamente. É isso. Quanto tempo você não escuta falar do Simon? Por causa disso, porque ele flopou, ele não tem mais nada. Ele só tem o programa que também tá flopadinho, não tá tendo a repercussão que tinha antes. Isso é... Se você vê falar do America's Got Talent como se falava anos atrás, Não, fala, gente. é um sucesso Não, muito reprimido, né? Eu nem sabia que tava passando, gente. Tudo bem, tá. Eu não tenho pesquisado tanto desse formato de reality show, de reality de música e tal, que a pessoa vai lá e apresenta alguma coisa. Mas assim, eu nem sabia que tava passando coisa de Got Talent ainda. Porque nem viral na internet faz mais. Nem isso. Isso que eu ia falar, não tava tendo aqueles vídeos de essa pessoa chegou se tremendo, você não sabe o que aconteceu. Não tem mais Mas aparecendo. É porque pra mim, esse tipo de programa de auditório, assim, é um formato que tá fadado ao fracasso, assim. Já foi explorado tudo que poderia, já se tirou tudo que poderia desse tipo de programa. Tipo, o Got Talent colocou até adestrador de cachorro, adestrando cachorro em cima do palco. Então, assim, não tem mais o que fazer. Gente talentosa cantando, putz, as pessoas não querem mais ir pra programa de música, as pessoas querem lançar e virar viral no TikTok, né? E antes Inclusive, do TikTok é uma coisa mais recente. The Next Big TikTok Star, Simon, aí, ó. Tem que ser uma coisa assim. É porque a última vez que a gente fez um podcast, eu falei que o reality tinha que ser na Netflix. Eu já nem acho mais que tem que ser. Tem que ser alguma coisa envolvendo o TikTok. Ó, a vida já andou desde a última vez que eu tive aqui no podcast. Já andou que o TikTok agora é a coisa mais famosa da internet. Então, assim, as pessoas não ficam mais fazendo esses contratos, tipo, o contrato que a Laura falou de vender a alma. Se ela pode simplesmente tocar um violãozinho ali no TikTok e daqui a 2 semanas ter 2 milhões de seguidores, sabe? Então, mas eu acho que que o Simon chora um pouco porque ele cancelou o X Factor pouco tempo antes do TikTok bombar. Porque certeza que teria como ele trazer pessoas do TikTok pro X Factor para dar pelo menos uma sobrevidazinha pequena, explorando aquele povo. Quando o TikTok tava menor. Agora que o TikTok tá do jeito que tá, ele não conseguiria. Não consegue mais não. Agora tem que ser ele tentando fazer viral no TikTok. Tem que ser ele no TikTok, né, falando das coisas. Agora o programa tem que ser no TikTok, né? É programa de 10 segundos.
Então, acho que não tem mais lugar para esse tipo de programa. A tendência é o Got Talent ir acabando e vai acabar daqui a pouco. A audiência caindo, caindo, caindo. The Voice também. E todo mundo pro mesmo buraco. Assim, o Masked Singer tá fazendo ainda sucesso porque é de certa forma, uma novidade. É uma coisa mais interativa. Mas, assim, daqui a pouco também não vai mais ter espaço para ele. Sim. Uhum. É uma indústria que é muito rápida a mudança, Eu nem né? vou falar assim, que ele vai cair no ostracismo, porque ele já caiu. A Laura acabou com o Simon. A Tati deixou o gancho do tema do podcast 300. Ele fala, né? O fim dos reality shows musicais. Porque até lá acaba, gente. Até lá tem acabado já. Então, Eu espero que no episódio 300 a gente esteja a gente fala falando do Boninho. Até lá ele virou poeira cósmica. Tá se apagando, se apagando. Do Boninho. Vamos falar do Boninho no 300. Gostei. Tá marcado. Boa. Enfim, vamos lá, gente. Obrigado a todos que nos ouviram até agora. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.